Um dia tem 1440 minutos e você fica 554 minutos desse tempo conectado a uma tela de TV, de computador ou de uma tela como essa. Mas quando você se desconecta e desliga o celular, que reflexo você vê? Sejam bem-vindos ao universo de Black Mirror. Sejam bem-vindos ao episódio especial do Backstage. Olá, queridos apaixonados por séries. Eu sou Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Assim vocês ficam sabendo sempre quando tem um vídeo novo por aqui. Gente, hoje o episódio é especial porque o Backstage está completando 10 episódios. E nesse espírito de celebração, eu escolhi falar de uma série que é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Hoje a gente vai falar de bastidores e curiosidades de Black Mirror, que apesar de ter sido lançado há quase 10 anos, é ainda muito atual. Black Mirror é uma série que reflete sobre os impactos que as tecnologias podem ter nas nossas vidas. Essas tecnologias, na maioria das vezes, ainda não foram criadas, mas não estão tão longe assim de serem alcançadas. Os episódios se passam em um presente alternativo ou em um futuro muito próximo. E com esse olhar, a série faz uma análise profunda da sociedade moderna. A série já tem 5 temporadas, cada uma com 3 a 6 episódios, todos disponíveis aqui no Brasil pela Netflix. Tem inclusive um episódio especial, Bandersnatch, que foi o primeiro que a plataforma lançou com a tecnologia de interação. Cada um deles funciona como um episódio diferente, ali como um filme de mais ou menos 1 hora, então você pode escolher por onde você quer começar. Só que se você está pensando em maratonar, o Charlie Brooks, que é o roteirista da série, ele fala que assistir um episódio do Black Mirror é o mesmo que ser atropelado por um carro. E ele emenda na pergunta: quantas vezes você aguenta ser atropelado no mesmo dia? Primeiramente, a série foi lançada pelo Channel 4 no Reino Unido no final de 2011. E 2 temporadas depois, em 2015, a Netflix comprou os direitos da série. Desde então, ela já lançou 3 temporadas, sendo que a mais recente foi lançada em junho do ano passado. Como cada episódio da série é independente um do outro, os criadores queriam encontrar uma forma de trazer uma uniformidade entre eles. A primeira forma, que foi logo abortada, era trazer um apresentador no início de cada episódio, no melhor dos estilos de Twilight Zone, que inclusive é uma das referências da série. A segunda forma era fazer com que os personagens, pelo menos um de cada episódio, passasse sempre por uma mesma rua. E a terceira era fazer com que um dos figurantes estivessem em todos os episódios. E no final das contas eles encontraram formas bem criativas de dar essa uniformidade. A primeira delas é que a palavra oi, e não é a palavra hello traduzida não, é a palavra oi, ela é dita pelo menos uma vez em cada episódio da série. Além disso, em um episódio de cada temporada, a música Anyone Who Knows What Love Is é cantada por um dos personagens. E o showrunner da série, ele tem uma maneira bem diferente de descobrir se uma ideia que ele teve é boa. Ele vai até a roteirista e braço direito dele e fala qual que é a história que ele quer contar. Se ela fala, nossa, isso ia ser horrível, ele sabe que ele está indo pelo caminho certo. E é isso que faz com que cada episódio de Black Mirror tenha aquele momento que a gente fica chocado quando finalmente a gente entende a história. Mais um dos episódios da série foi criado a partir de uma experiência vivida pelo próprio criador da série. Em 2004, o Charlie escreveu um texto satírico para um jornal em que ele pediu o assassinato do presidente George W. Bush. Ele recebeu uma avalanche de críticas e essa história serviu de pano de fundo para o episódio Odiados por uma Nação. E apesar das histórias de Black Mirror serem ficção científica, tem algumas tecnologias que já estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o vilão robô do episódio Metalhead é o mesmo criado pela empresa Boston Dynamics. Já o caminhão sem motorista que entrega a pizza no episódio Crocodile é muito parecido com o que a Pizza Hut lançou. E uma tecnologia que eu achei bem estranha, mas que parece que já está disponível, é a que é apresentada no episódio Volto Já, em que se criam versões de pessoas com inteligência artificial.
Pessoal, se eu for contar a história de todos os atores que já passaram por Black Mirror, daria uns 10 episódios aqui do Backstage. Então eu escolhi alguns que têm curiosidades e bastidores bem interessantes pra gente conhecer. O primeiro ator de quem a gente vai falar é o Jon Hamm, que mesmo antes de ser convidado pro episódio Natal, ele já era um fãzaço da série. Na verdade, ele não foi convidado, ele meio que se convidou, mas é que ele era tão fã da série que ele pediu pro empresário dele marcar uma reunião com o Charlie. Só que naquela época a série ainda era produzida no Reino Unido e os produtores davam preferência para atores desconhecidos britânicos. Só que o Charlie estava escrevendo já o roteiro para a terceira temporada e sabendo que o Jon Hamm era um fã, ele chamou o astro de Hollywood para ser o protagonista do episódio de Natal. Uma outra fã que participa da série é a Miley Cyrus. O showrunner estava escrevendo um episódio sobre celebridade e ele queria uma popstar de verdade para ser a protagonista. A Miley Cyrus, sendo fã e sabendo dessa história toda, foi atrás do Charlie e ele acabou oferecendo o papel para ela. Só que durante as gravações, a casa dela pegou fogo de verdade em Miami. Mas ela, muito profissional, não levou esse problema pessoal para as gravações e ela estava tão comprometida que durante o lançamento do episódio ela trocou todos os perfis dela da rede social para Ashley O, que é o personagem que ela faz. Uma outra atriz de Hollywood que está na série é a Bryce Dallas Howard, que aparece no episódio Queda Livre, que abre a terceira temporada da série. Esse episódio retrata um futuro em que as coisas que você pode fazer e os lugares em que você pode ir são ditados pela sua popularidade nas redes sociais. Inspirada nessa história, a Bryce perguntou para o motorista de Uber qual que era a nota dela. Quando ela descobriu que era só 4.8, ela não ficou muito feliz não. E agora eu vou falar de duas atrizes que, apesar de não serem tão famosas, elas entram nos nossos corações quando a gente assiste ao episódio em que a história dos personagens que elas representam é contada. Eu tô falando da Gugu Ross e da Mackenzie Davis, que interpretam a Kelly e a York no que pra mim é o melhor episódio do Black Mirror, o San Junipero. Enquanto a Mackenzie já tinha assistido a um episódio da série, a Gugu, apesar de conhecer Black Mirror, nunca tinha assistido nada. Ela então assistiu ao episódio Volto Já e, ironicamente, ela leu o roteiro de San Junipero na tela do celular. As duas atrizes acabaram se conhecendo no elevador do hotel em que as duas estavam hospedadas para a gravação do episódio. O episódio foi o primeiro a ser escrito da terceira temporada e ele se baseia num documentário de 2010 chamado The Young Ones, em que celebridades são colocadas numa casa decorada no estilo dos anos 70. O nome do episódio foi inspirado num frade que acompanhou São Francisco de Assis lá no século XIII e tem uma passagem na vida dele que é a lenda do pé do porco. Essa história é contada no filme de 1950, As Flores de São Francisco, mas eu não posso falar muito sobre ela porque senão estaria dando spoiler do final do episódio. A ideia inicial era ter um casal heterossexual como protagonista, mas os roteiristas mudaram tudo quando eles perceberam que um casal gay seria melhor para representar uma história de um amor não realizado nos anos 80. A trilha sonora desse episódio é cheia de referências dessa época e a música principal, Heaven is a Place on Earth, o criador da série escutou enquanto ele corria. E assim que ele escutou, ele soube que essa música era perfeita para o episódio. Outra música é a Addicted to Love, que toca enquanto a York está provando alguns looks. E um desses looks é utilizado pelas mulheres que estão no clipe da música original. Outra referência da década de 80 nesse episódio é o pôster do filme Os Garotos Perdidos de 1987, que aparece na fachada da boate Tuckers e, por incrível que pareça, a história desse filme tem a ver com o roteiro de San Junipero. Tanto esse clube quanto as demais locações utilizadas para as gravações do episódio estão na cidade do Cabo, apesar da série se passar na Califórnia. Segundo o criador, a beleza dessas locações permitiam criar uma versão ampliada da Califórnia. E para vocês verem como o Ross Geller já era um visionário lá em 1999, em um dos episódios de Friends ele conta toda a história de San Junipero.
Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, mas só assistam depois de ver o episódio, porque vocês vão ficar sabendo de toda a história. O episódio de San Junipero é um dos mais bem avaliados de Black Mirror, mas a série é uma queridinha dos críticos desde que foi lançada lá em 2011. No Rotten Tomatoes, a série tá com uma nota de 83% e no Metacritic de 76%. No Emmy de 2016, San Junipero ganhou os prêmios de melhor filme para TV e melhor roteiro, e no ano seguinte foi a vez de USS Callister levar esses dois prêmios. Pessoal, eu termino aqui esse episódio especial do Backstage e eu espero que vocês assistam Black Mirror e depois voltem aqui para pegar todas as referências. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, me sigam no Instagram @backstage_séries e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!